Seja muito bem-vindo ao Vita Plena Sênior, o seu espaço de confiança para uma longevidade com autonomia e vitalidade. Você já sentiu aquele medo repentino de tossir, espirrar ou dar uma risada mais forte em público? Ou talvez tenha deixado de frequentar lugares que gosta por receio de não encontrar um banheiro a tempo? Se você respondeu que sim, saiba que você não está sozinho e, mais importante, saiba que isso não é uma sentença definitiva da idade. Existe um mito muito perigoso que circula entre nós. A ideia de que perder o controle da bexiga ou do intestino é uma consequência natural e inevitável do envelhecimento. Hoje, eu vou desmistificar essa crença e mostrar que a incontinência é uma condição tratável e, em muitos casos, reversível. Fique comigo até o final, pois vamos percorrer um caminho de conhecimento baseado em evidências científicas, que vai devolver a você a segurança de sair de casa sem preocupações. Aproveite este início para se inscrever no canal e ativar as notificações, garantindo que você sempre receba nossas orientações para uma vida plena. Para começarmos a entender como retomar esse controle, precisamos olhar para o nosso corpo como uma máquina de engenharia perfeita. Imagine que o seu assoalho pélvico é como uma rede de sustentação, feita de músculos e tecidos, que segura os seus órgãos internos, como a bexiga e o intestino. Com o passar dos anos, essa rede pode perder um pouco da sua elasticidade e força, mas isso não acontece apenas porque o tempo passou. Fatores como o histórico de gestações, cirurgias prévias, o ganho de peso e até mesmo a constipação crônica exercem uma pressão constante sobre esses músculos. Quando falamos de incontinência urinária, estamos lidando com diferentes tipos. Existe a incontinência urinária de esforço, que é aquela que acontece quando você faz uma atividade física ou simplesmente solta um espirro. Existe também a incontinência urinária de urgência, caracterizada por aquela vontade súbita e incontrolável de urinar, muitas vezes antes mesmo de você chegar ao banheiro. E claro, a incontinência urinária mista, que combina esses dois cenários. A ciência moderna, através de estudos publicados em importantes revistas de urologia e geriatria, demonstra que o cérebro e a bexiga mantêm um diálogo constante. Quando a bexiga está enchendo, ela envia sinais ao cérebro dizendo que está na hora de se preparar. O problema surge quando esse diálogo fica confuso. Em muitos idosos, a bexiga começa a enviar sinais de emergência, mesmo quando está apenas com um pouco de líquido. Isso é o que chamamos de bexiga hiperativa. O segredo para o controle absoluto não está em remédios milagrosos, mas sim em reeducar esse diálogo e fortalecer a estrutura física que sustenta o sistema. A fisioterapia pélvica, por exemplo, é hoje considerada o padrão ouro no tratamento inicial da incontinência, apresentando taxas de melhora que superam muitas intervenções medicamentosas sem os efeitos colaterais de boca seca ou confusão mental que alguns remédios podem causar na terceira idade. Mas não é apenas a bexiga que merece nossa atenção. A incontinência intestinal, embora menos discutida por envolver um tabu ainda maior, afeta profundamente a qualidade de vida e a autoestima. Muitas vezes, o problema não está no músculo do esfíncter em si, mas na consistência das fezes e na sensibilidade retal. Se as fezes estão muito líquidas ou se há um quadro de constipação severa, onde apenas o líquido consegue passar pelo bloqueio, o controle se torna quase impossível. Aqui, a alimentação desempenha o papel de protagonista. O equilíbrio entre fibras solúveis e insolúveis, aliado a uma hidratação rigorosa, é o primeiro passo prático para estabilizar o trânsito intestinal. É um equívoco pensar que, para evitar a incontinência urinária, devemos parar de beber água. Pelo contrário, a urina muito concentrada irrita a parede da bexiga, aumentando a urgência. O segredo está no fracionamento da ingestão de líquidos ao longo do dia, reduzindo o volume apenas nas 2 horas que antecedem o sono. Vamos entrar agora na parte prática do nosso guia de controle absoluto. O primeiro exercício que você pode começar hoje mesmo, em qualquer lugar, é a conscientização do assoalho pélvico. Imagine que você está tentando segurar a passagem de gases ou interromper o fluxo de urina no meio. Esse movimento de puxar para cima e para dentro é a contração dos músculos de Kegel.
Estudos mostram que realizar essas contrações de forma rítmica e consciente, 3 vezes ao dia, pode fortalecer a musculatura a ponto de reduzir drasticamente os episódios de perda em apenas 8 semanas. No entanto, é fundamental não fazer isso enquanto estiver urinando de verdade, pois isso pode causar resíduo urinário e infecções. O exercício deve ser feito com a bexiga vazia. Pense nisso como uma musculação para a sua base de sustentação. Outro pilar fundamental é o treinamento vesical. Se você se acostumou a ir ao banheiro só por precaução, toda vez que vê um sanitário, você está ensinando sua bexiga a ser pequena e preguiçosa. Ela perde a capacidade de se expandir. O treinamento vesical consiste em estabelecer horários fixos para urinar, por exemplo, a cada 2 horas, e tentar resistir à urgência por alguns minutos a mais a cada dia. Com o tempo, você retoma o comando sobre o órgão, e não o contrário. No que diz respeito à incontinência intestinal, a rotina é a sua maior aliada. Tentar educar o intestino para funcionar sempre no mesmo horário, preferencialmente após o café da manhã, aproveitando o reflexo natural do corpo, ajuda a evitar surpresas ao longo do dia. O uso de um banquinho para elevar os pés enquanto está sentado no vaso sanitário também muda o ângulo do reto, facilitando a evacuação completa e diminuindo o esforço que prejudica os músculos pélvicos. É importante também falarmos sobre os gatilhos escondidos na nossa dieta. Você sabia que a cafeína, presente no café e em alguns chás, é um potente irritante vesical? O mesmo vale para bebidas gaseificadas, adoçantes artificiais e alimentos muito apimentados. Para quem sofre de urgência, reduzir esses itens pode trazer um alívio quase imediato. No campo da incontinência intestinal, o excesso de laticínios para quem tem intolerância à lactose ou o consumo exagerado de gorduras pode acelerar demais o trânsito. A recomendação baseada em evidências é manter um diário miccional e alimentar por 3 dias. Anote o que você bebeu, o que comeu e quando ocorreram as perdas. Esse diário é uma ferramenta de diagnóstico poderosa que você pode levar ao seu médico ginecologista, urologista ou proctologista. A abordagem médica evoluiu muito. Hoje, além dos exercícios e da dieta, possuímos tecnologias como o biofeedback e a eletroestimulação, que ajudam quem não consegue sentir os músculos pélvicos a acordá-los. Existem também dispositivos modernos, como os pessários para mulheres ou tampões anais específicos, que oferecem segurança mecânica para eventos sociais ou exercícios físicos. Em casos mais complexos, as cirurgias minimamente invasivas, como a colocação de slings ou fitas de suporte, possuem taxas de sucesso altíssimas e recuperação rápida. O ponto central é entender que a vergonha não deve ser um obstáculo para buscar ajuda. O isolamento social causado pela incontinência é um fator de risco para a depressão e o declínio cognitivo em idosos. Manter-se ativo e socialmente conectado é parte essencial de uma saúde plena. Ao longo desta jornada de aprendizado, vimos que o controle do corpo após os 60 anos exige uma combinação de paciência, técnica e conhecimento. Não se trata de uma pílula mágica, mas de uma mudança de hábitos e de um olhar atento para os sinais que o organismo envia. A prevenção também passa pelo controle de doenças crônicas, como o diabetes, que pode causar danos aos nervos que controlam a bexiga, e pelo manejo do peso, já que a obesidade abdominal é um dos maiores inimigos do assoalho pélvico. Cada pequeno passo, desde a escolha do que você coloca no prato até a execução dos exercícios de fortalecimento, contribui para uma barreira sólida contra a incontinência. Chegamos à conclusão de que a incontinência não define quem você é, nem limita quem você pode ser. Com as estratégias de reeducação da bexiga, o fortalecimento muscular através dos músculos de Kegel, o ajuste na ingestão de fibras e líquidos e, claro, o acompanhamento profissional de um fisioterapeuta pélvico ou médico especialista, o cenário de insegurança pode ser transformado em uma rotina de confiança. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de adaptação e resposta, independentemente da idade cronológica. A ciência está ao nosso lado para provar que a qualidade de vida é um direito que deve ser exercido em todas as fases da existência. Espero que este conteúdo tenha trazido clareza e esperança para a sua rotina. Agora,
precisamos mergulhar em um aspecto que muitas vezes é negligenciado nas consultas rápidas: a conexão profunda entre a nossa saúde intestinal e o controle da bexiga. Você sabia que o intestino preso é um dos maiores vilões ocultos da incontinência urinária na maturidade? Pode parecer estranho, mas anatomicamente eles são vizinhos de parede. Quando o reto está sobrecarregado devido à constipação crônica, ele exerce uma pressão física direta sobre a bexiga, reduzindo sua capacidade de armazenamento e irritando as paredes vesicais. Por isso, quando falamos em reeducação, não podemos olhar apenas para a frente. Precisamos olhar para o sistema como um todo. Aumentar a ingestão de fibras não é apenas para funcionar melhor, mas para liberar espaço e aliviar a carga sobre o seu assoalho pélvico. Imagine uma mochila pesada que você carrega o dia todo. Se você retira o peso desnecessário de dentro dela, suas costas, neste caso, seus músculos pélvicos, agradecem e conseguem sustentar o que é essencial com muito mais facilidade. Além da questão intestinal, outro ponto fundamental que precisamos explorar é o impacto do sono na saúde urinária. A noctúria, aquele despertar frequente durante a noite para urinar, é uma das queixas que mais roubam a vitalidade do idoso. Muitas vezes, o problema não está na bexiga, mas na circulação. Durante o dia, devido à gravidade, o líquido tende a se acumular nas pernas, causando aquele inchaço comum nos tornozelos ao final da tarde. Quando você se deita, esse líquido retorna para a corrente sanguínea. Os rins filtram esse excesso e pronto, a bexiga enche rapidamente, interrompendo o seu descanso. Uma estratégia prática e eficaz para mitigar isso é o repouso com as pernas elevadas ainda no final da tarde, cerca de 2 horas antes de dormir. Isso permite que o corpo processe esse excesso de líquido enquanto você ainda está acordado, garantindo que a maior parte da produção de urina ocorra antes de você fechar os olhos para o sono profundo. O sono de qualidade é o momento em que o corpo repara os tecidos musculares, inclusive os do assoalho pélvico. Sem descanso, não há recuperação. Vamos falar agora sobre a mente. Existe uma memória do medo que se instala quando passamos por episódios de perda urinária. O cérebro começa a criar um mapa de ansiedade. Onde está o banheiro mais próximo? Será que posso rir dessa piada? E se eu tossir na frente de todos? Esse estado de alerta constante mantém o corpo em tensão, o que ironicamente pode piorar a urgência urinária. A prática de técnicas de respiração diafragmática não serve apenas para relaxar a mente, mas para coordenar a pressão intraabdominal. Quando você respira corretamente, você ensina ao seu assoalho pélvico como se comportar sob pressão, evitando que ele seja esmagado a cada movimento brusco. Outro ângulo essencial é o papel dos medicamentos. Muitos idosos fazem uso de diuréticos para o controle da pressão arterial. É vital que você nunca interrompa a medicação por conta própria, mas é igualmente importante conversar com seu médico sobre o horário em que esses remédios são tomados. Ajustar a janela de ação do medicamento para o período da manhã pode ser o diferencial entre uma noite de sono tranquila e uma noite de idas e vindas ao banheiro. Além disso, alguns medicamentos para ansiedade ou relaxantes musculares podem afetar o tônus do esfíncter uretral. Conhecer o que você ingere é tomar as rédeas do seu tratamento. E quanto aos recursos tecnológicos e auxiliares? Hoje vivemos uma era de ouro na fisioterapia pélvica. Existem dispositivos de biofeedback que permitem que você veja, em uma tela, exatamente quando e como seus músculos estão contraindo. Isso elimina aquela dúvida comum: será que estou fazendo o exercício de Kegel certo? Muitas pessoas, na tentativa de fortalecer a bexiga, acabam contraindo os glúteos ou os músculos da coxa, o que não traz o benefício desejado. O biofeedback e a eletroestimulação funcional são ferramentas poderosas que aceleram a recuperação do tônus muscular, devolvendo a autonomia em tempo recorde. Para as mulheres especificamente, precisamos tocar no assunto da atrofia urogenital causada pela queda do estrógeno na pós-menopausa. A falta desse hormônio torna os tecidos da uretra e da bexiga mais finos e sensíveis, facilitando infecções urinárias de repetição e a urgência. O uso de cremes hormonais tópicos, prescritos por um ginecologista,
Muitas vezes resolve o problema da incontinência sem a necessidade de intervenções mais invasivas. É a ciência restaurando a integridade dos tecidos que o tempo desgastou. Já para os homens, o foco frequentemente recai sobre a próstata. O crescimento benigno da próstata pode obstruir a saída da urina, fazendo com que a bexiga nunca se esvazie completamente. Isso gera o chamado transbordamento. Entender que o jato fraco ou a sensação de bexiga sempre cheia são sinais de alerta é o primeiro passo para evitar complicações maiores, como infecções renais. O autocuidado masculino ainda é um tabu, mas aqui no Vita Plena Sênior, tratamos isso com a naturalidade e a seriedade que a sua saúde merece. Ao avançarmos nesta jornada de conhecimento, percebemos que a cura ou o controle da incontinência não é um evento único, mas um estilo de vida. É escolher a água em vez do refrigerante, é preferir o movimento ao sedentarismo e é, acima de tudo, manter a dignidade e a autoestima inabaláveis. Não deixe que o medo de um acidente impeça você de viajar, de dançar ou de brincar com seus netos. Existem absorventes de alta tecnologia e roupas íntimas descartáveis que são discretas e seguras, servindo como uma rede de segurança, enquanto você fortalece sua musculatura natural. Use-as como ferramentas de liberdade, não como símbolos de derrota. É importante também mencionar o papel da hidratação estratégica. Muitos sêniores cometem o erro de parar de beber água para não ter que urinar. Isso é perigoso por dois motivos. Primeiro, a urina fica muito concentrada e ácida, o que irrita o revestimento da bexiga e causa ainda mais urgência. Segundo, a desidratação leva à confusão mental e fraqueza muscular, aumentando o risco de quedas. O segredo não é beber menos, mas beber de forma inteligente, distribuindo o volume ao longo do dia e reduzindo apenas nas horas que antecedem o sono. Neste caminho para a longevidade plena, a paciência é sua maior aliada. Os músculos do assoalho pélvico levam tempo para se tonificar, assim como qualquer outro músculo do corpo. Não espere resultados milagrosos em 2 dias, mas espere uma melhora consistente em algumas semanas. Celebre as pequenas vitórias. Um dia inteiro sem perdas. Uma noite com apenas um despertar. A confiança de sair de casa sem planejar cada passo em função do banheiro. Estamos construindo aqui uma comunidade de apoio. Ver que outras pessoas enfrentam os mesmos desafios e conseguem superá-los é o combustível para a mudança. A velhice não precisa ser sinônimo de fragilidade. Ela pode e deve ser uma fase de refinamento. O controle sobre o próprio corpo é a base da independência. Quando você domina sua bexiga, você retoma o comando da sua vida social e emocional. Gostaria de propor um exercício mental para você hoje. Feche os olhos por um momento e imagine-se daqui a 3 meses, realizando uma atividade que você ama, sem nenhuma preocupação com a incontinência. Sinta a segurança, o conforto da sua roupa seca, a liberdade de rir alto e sem reservas. Essa imagem não é um sonho distante, é o resultado direto das ações que discutimos hoje. A ciência avança, os tratamentos evoluem, mas a peça central de todo esse processo ainda é você. Sua proatividade em buscar informação, como está fazendo agora ao assistir a este vídeo, já o coloca à frente de uma grande parcela da população que aceita o desconforto como parte da idade. Não aceite menos do que o bem-estar total. Você trabalhou duro a vida toda, cuidou de muitos, e agora é o momento de aplicar esse mesmo cuidado e rigor para com o seu próprio templo. Para concluir esta expansão do nosso guia, quero reforçar que a jornada da saúde sênior é contínua. Cada vídeo que trazemos aqui é um tijolo na construção da sua melhor versão. A incontinência urinária é apenas um obstáculo no caminho, não o fim da estrada. Com as ferramentas certas, exercícios, nutrição, ajustes de hábitos e auxílio médico, o horizonte é de total controle e serenidade. Não se esqueça que o diálogo com os profissionais de saúde deve ser aberto e sem vergonha. Eles já viram milhares de casos como o seu e estão lá para ajudar, não para julgar. Se uma abordagem não funcionar, tente outra. O corpo humano é complexo
e o que funciona para um pode precisar de ajustes para outro. O importante é não desistir de si mesmo. Encerro reforçando o convite para que você se torne um membro ativo da nossa família Vita Plena Sênior. Sua experiência é valiosa. Se você testou alguma dessas técnicas e obteve sucesso, compartilhe nos comentários. Se você descobriu um gatilho, como um alimento específico que irrita sua bexiga, conte para nós. Sua descoberta pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça de outra pessoa. A longevidade é um presente e vivê-la com plenitude é uma arte que aperfeiçoamos a cada dia. Continue firme, continue se cuidando e, acima de tudo, continue acreditando no potencial de regeneração e força do seu corpo. O controle está, literalmente, em suas mãos e em seus músculos. Se você achou essas informações úteis e quer continuar recebendo guias práticos e fundamentados para viver com mais energia e saúde, não deixe de se inscrever aqui no Vita Plena Sênior. Sua participação é fundamental para nós. Curta este vídeo e compartilhe-o com amigos ou familiares que possam estar passando por esse desafio em silêncio. Vamos quebrar o tabu e levar saúde para mais pessoas. Comente abaixo se você já conhecia os exercícios de fortalecimento ou se tem alguma dúvida específica sobre o que discutimos hoje. Sua jornada para uma longevidade plena e com controle absoluto começa agora. Nos vemos em breve para mais mergulhos profundos no universo da saúde e do bem-estar sênior. Um forte abraço e até a próxima!